Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao canal da Medicina das Palavras. Eu sou Vanessa Rocha e hoje vou conversar com vocês sobre o mito de Narciso e de Eco, que vai nos ajudar a enxergar certos comportamentos que a gente tem durante a nossa vida e nas nossas relações e que podem nos impedir de encontrarmos a nossa verdade, de expressarmos a nossa autenticidade, quem a gente realmente é. Antes disso, eu te convido a conhecer o nosso canal, a conhecer as redes sociais da Medicina das Palavras, que é uma empresa voltada para o trabalho do desenvolvimento da expressão autêntica e das relações. Então, procura a gente no Instagram, no Facebook, os links estão aqui embaixo. Se inscreve no canal para receber as notificações, ativa aquele famoso sininho. E te convido também a conhecer o nosso curso Expresse Sua Verdade, o link está aqui embaixo e tem 4 aulas gratuitas, que são as aulas iniciais do curso, numa playlist aqui no YouTube, tá bom? Agora vamos entrar no mito de Narciso e Eco. É um mito da mitologia grega e que deu origem a um transtorno de comportamento chamado narcisismo, que foi estudado por Freud, começou ali com Freud, no final do século XIX, Freud deu esse nome, né, para esse transtorno de narcisismo, que são aquelas pessoas que são completamente apaixonadas por si mesmas e elas se acham tão superiores e tão acima dos outros, ainda que isso seja inconsciente, que ninguém nunca está à altura dela. Ela é o suprassumo da realidade. E esse tipo de comportamento, mesmo quando a gente não tem o transtorno, ele pode aparecer na vida de qualquer pessoa. Então tem o transtorno narcísico, né, e tem o comportamento narcisista também, que muitas vezes a gente assume nas nossas relações e nos personagens que a gente veste no nosso dia a dia, né? Então é um tipo de comportamento interessante para a gente observar. Quando a gente está tendo ele e quando nós estamos nos relacionando com um narciso. E aí eu vou contar essa história porque o comum é que na vida, quando a gente assume o papel do narciso, nós encontramos com pessoas que vão assumir o papel de eco. E quando nós nos relacionamos com um narciso, muitas vezes nós podemos fazer o papel de eco. Eles sempre vêm juntos. Em todo eco contém um narciso, em toda eco contém um narciso, em todo narciso contém também um eco. Às vezes esses papéis se invertem nas relações, a depender da situação, né? Bom, Narciso era um jovem muito, muito bonito. Ele era filho de uma ninfa e de um deus, o deus dos lagos. E a mãe dele, quando ele era criança ainda, foi num adivinho para saber se o filho dela ia ter uma vida longa. E o adivinho falou para ela que se ele não se conhecesse, né, olha que curioso, apesar da gente ter na cultura grega aí o emblema, né, conhece-te a ti mesmo, o adivinho diz para ela, para a mãe de Narciso, que se ele não se conhecesse, ele teria uma vida longa, ele não ia morrer jovem. Ela ficou muito assustada com isso. Bom, Narciso cresceu, se tornou um rapaz, um jovem muito bonito, muito atraente. Todas as ninfas, todas as donzelas lá da região eram apaixonadas por Narciso e ele desdenhava de todas, porque ele se achava realmente superior a todas elas. Ninguém estava à altura de Narciso para ele. E ele acabou vivendo muito solitário, passou a sua vida sozinho. Um dia, uma ninfa chamada Eco, que vivia caçando, que vivia, né, na floresta, na mata, viu Narciso e ficou completamente apaixonada por ele. Porém, a Eco, ela vivia condenada a repetir sempre as últimas palavras de todas as pessoas com quem ela conversava. Isso foi uma maldição que a deusa Hera impôs a Eco, porque a Eco era muito tagarela. Ela não parava de falar. E a Eco acabava distraindo Hera toda vez que Zeus saía para ficar com as suas amantes. E aquilo irritou muito a Hera, e a Hera condenou, né, jogou essa maldição na Eco, de que ela estaria condenada a essa repetição sempre das últimas palavras
de todas as pessoas com quem ela convivesse. Ela se apaixonou por Narciso, se aproximou dele, eles começaram a conversar e ela sempre repetia a última palavra que ele falava. E aquilo foi irritando o Narciso, irritando ele a tal ponto que ele se afastou dela, saiu, tipo, beijo não me liga. E a Eco caiu numa profunda depressão. Ela se sentiu rejeitada e acabou morrendo. E se transformou somente na sua voz, né? A origem do eco. Repetindo, né, as últimas palavras de Narciso, a sua adoração por Narciso que a rejeitou. E Narciso, um dia, também sofreu uma maldição, porque uma ninfa também irritadíssima resolveu implorar aos deuses que o Narciso fosse punido pelo comportamento arrogante dele, porque ele se sentia um deus. E aí o Narciso se apaixonou pela própria imagem. Olha que trágico. Ele um dia estava no lago, olhou para o lago, viu um jovem e lindo rapaz e ficou completamente apaixonado por ele. Ele começou a sofrer porque ele não podia estar com o amante. Ele não podia tocar, ele não podia abraçar, né? Era uma imagem que se esvanecia, né? Que sumia na frente dele. E ele acabou morrendo. Há duas versões da morte de Narciso. Uma que ele morreu de desgosto e caiu no lago, e outra que ele caiu e morreu afogado, tentando alcançar aquela imagem da perfeição, que era ele mesmo. E quando a gente olha para as relações, a gente percebe muito esse padrão eco-narciso. Muitos narcisos rejeitam ecos, é um padrão neurótico de relacionamento, né? Como eco e narcisos se atraem, e porque um está contido no outro também, né? Às vezes uma eco vai fazer, ou um eco vai fazer o papel de narciso no relacionamento também, né? E uma pessoa eco é aquela pessoa que acaba abrindo mão da própria vida para repetir a vida do ser amado. Então ela repete, ela acompanha, ela vive em função do outro. E isso vai afastando o Narciso cada vez mais dessa pessoa eco. Aquilo vai irritando, vai sufocando ele, mesmo porque ele não vê em mais ninguém alguém à altura dele mesmo. Então estabelece-se aí o vínculo neurótico, altamente destrutivo. Mas é muito interessante, eu ouvi isso de alguns professores meus de psicologia analítica, que apesar, né, da eco, da pessoa que faz o papel de eco, ela se sentir completamente destruída pela rejeição e por esse comportamento de querer repetir, né, o ser que ela adora, que isso não se trata de amor, é uma obsessão, né? É muito mais provável que a eco que procure ajuda e não a pessoa narciso, porque a eco ela já consegue, ela está assim no nível de consciência, ela está um passo à frente do narciso. O narciso não enxerga nada além dele mesmo. A eco já consegue perceber a partir do sofrimento dela que ela que existe alguma coisa que está errada ali. Então ela está um passo adiante, normalmente é sempre a pessoa eco que procura sair desse vínculo neurótico eco-narciso. E o narciso raramente percebe, e ele só vai perceber quando ele for largado, né? Ainda assim, nem sempre percebe. Então, é interessante também observar no mito de Narciso como que Narciso não deixa de se apaixonar, não deixa de tentar criar um vínculo, porque isso é do ser humano, né? Esse impulso de eros, o impulso da paixão, o impulso do amor. Mas ele se apaixona por uma imagem. E quantas vezes a gente, na vida, né, já não incorporou esse personagem e se apaixonou por imagens
que se desfizeram na nossa frente, né? Pessoas parecidas com a gente, que repetem os mesmos comportamentos, os mesmos padrões, que vestem as mesmas máscaras, e por isso você se apaixona por uma imagem. Você projeta no outro, na verdade, você mesmo, e se apaixona por aquilo. E aí, no dia a dia, na convivência, aquilo rui, porque não é o ser, é só a máscara, é a imagem refletida no lago que te leva a se afogar. Então, eu gosto de refletir sobre esse mito. Já tive situações, né, de comportamentos, relações eco-narciso, de perceber certos comportamentos narcisistas, e acredito que na sociedade que a gente está vivendo é muito comum que muitos de nós se vejam nesse lugar de vez em quando. E é importante a gente fazer a autoobservação, né? Estar atento para não cair nessa armadilha, né? Ou a armadilha de repetir o outro, ou a armadilha de projetar no outro a gente mesmo e se apaixonar por uma versão de nós, que nunca vai ser a gente, se apaixonar por si mesmo. De alguma forma a paixão acaba sendo isso, né? Porque a paixão envolve projeção, mas existem os níveis patológicos, e é para isso que a gente tem que ficar atento, porque isso nos impede de olhar para o mais potente de quem nós somos, né? Para o mais potente que somos, para a nossa autenticidade, aquilo que é o autêntico em mim, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é a minha expressão de alma. Porque se eu estou repetindo alguém, ou se eu estou me apaixonada por uma imagem, não tem fundo, sabe? Não tem o autêntico que pulsa aqui dentro. Então, o mito de Narciso e Eco é uma história bem boa para a gente contar, repassar, recontar no mundo de hoje, tão mediado aí pela imagem, e tão sedutor. Fiquemos atentos ao nosso Narciso e à nossa Eco interior, todos nós. Hoje eu fico por aqui. Se você gostou, dá o seu like. Se não gostou, dá o seu dislike, mas interage. Comenta aqui se você já se viu nessa situação de Eco e Narciso. E num próximo vídeo eu trago mais conteúdos mitológicos, histórias também da literatura, do cinema, que nos ajudam a enxergar a nós mesmos. Afinal, as histórias são espelhos, são eternas, resistem a nós, são a expressão da alma humana. Até a próxima, muito grata pela sua atenção.